Vamos começar com a Patrícia Vasconcelos, que vai nos falar sobre destaques da doença crônica não transmissível dos recém-publicados dados do Vigitel 2021. E, Patrícia, uma honra ter você aqui conosco, a palavra é sua. Temos 10 minutos para nós abordarmos o tema. Muito obrigada. Obrigada, Yara. Obrigada a todos. Bom dia, né, a todos e todas que estão participando. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Agradecer pelo convite, dizer que estou representando o Dr. Giovanni França, né, o nosso diretor, e em nome dele, né, agradecemos o convite e a parceria. É uma honra poder estar participando aqui com vocês. Dentro do que foi nos encomendado, né, a gente vai trazer um pouco das perspectivas dos fatores de risco que são monitorados pelo Vigitel, né, o Vigitel que tem 16 edições já, né, ele acontece desde 2006, então, das pesquisas com maior número de entrevistas realizadas, né, no país, consecutivas. Dizer que os relatórios, né, a partir de 2020, nós começamos a lançar, né, os relatórios para dar mais foco e ênfase, né, o relatório pontual, né, com os dados, os resultados pontuais do ano, mas também resultados por meio da evolução de cadernos temáticos, né? E esses cadernos de 2020, eles foram recém-publicados e estão nesse site aqui do Ministério da Saúde. Na semana passada, né, no Dia Mundial da Saúde, nós lançamos o Vigitel 2021, acho que vocês acompanharam, né, o ano, assim que eu assumi, eu participei do fórum de CNTs, e ali a gente ainda não tinha uma perspectiva, mas graças a Deus a gente conseguiu retomar. Então, está aí o Vigitel, né, os dados pontuais de 2021, e ao final a gente vai apresentar um cronograma da publicação dos resultados de evolução dos principais indicadores, né. O Vigitel 2021 conseguimos retomar em setembro, né, de 2021, ele teve 5 meses de duração, e esse Vigitel 2021 teve a parceria, né, de órgãos como a Anatel e a OPAS. O Vigitel, ele é uma das prioridades da nossa gestão, né, assim como o doutor Eduardo Macário, qual Saldo foi meu diretor, né, é uma honra poder participar aqui e vê-lo novamente. O Vigitel é uma das prioridades, como a Yara falou, sem dados, sem estimativas, a gente não consegue avaliar e não consegue acompanhar as políticas públicas. Então, dos primeiros focos da gestão é o Vigitel, o segundo, né, outro foco, não tem ordem hierárquica não, mas o segundo foco é o plano de ações estratégicas, né, para enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis, e aí eu trago um pouco algumas metas que estão dentro do plano e que são monitoradas pelo Vigitel, né? Começar pela atividade física no lazer, a gente, né, teve 36% da população, 37% realizando atividade física no lazer, mas, infelizmente, considerando, né, 2030, que é o nosso horizonte temporal, alinhado, inclusive, com os ODS, a gente vê que essa meta de aumentar a prevalência, se continuarmos a fazer, né, as mesmas atividades que estamos fazendo hoje, a gente não vai alcançar essa meta, né? A gente vai chegar lá só com 41% da população fazendo esse tipo de atividade, quando nossa meta seria alcançar 50%, ou seja, metade da população. Então, ela é maior nos homens do que nas mulheres, né? Tendeu a reduzir com a idade, então a gente precisa estimular esses jovens para que eles continuem a fazer atividade física ao longo né, da sua trajetória, que consiga envelhecer com qualidade de vida. Em relação à obesidade, nós temos 22% da população, né, no total das capitais e Distrito Federal, né, com obesidade, que é o IMC acima de 30, acima ou igual a 30 quilos por metro quadrado, né, por metro. Os valores são semelhantes entre homens e mulheres, né? Aumenta com a idade, então até os 45 anos, diminui com o aumento da escolaridade, e corresponde a 8 milhões de pessoas, né, de adultos nas capitais de Estado e Distrito Federal.
E se continuarmos também, acho que esse é um dos maiores desafios que temos, que é deter esse crescimento entre os adultos, e se não fizermos, né, melhores escolhas e melhores políticas para conseguir reduzir, a gente não consegue atingir essa meta. Com relação à alimentação, a gente tem que o consumo recomendado foi feito, né, por 22% dos adultos, né, do total das capitais. Isso é maior entre homens do que em mulheres, né? Maiores valores em indivíduos com idade de 18 a 44 anos, aumenta com a elevação do nível de escolaridade. Em relação a ultraprocessados, 18% da população consome 5 ou mais dias, né, 5 ou mais vezes no dia anterior à entrevista, né, maior entre os homens do que as mulheres, também diminui com a elevação da idade, não tem relação clara, né, com o nível de escolaridade e corresponde a 6 milhões, mais 6 milhões e meio de adultos nas capitais de Estado e Distrito Federal. Consumo regular de refrigerante, 14% desses adultos, né, entrevistados pelo Vigitel consomem, também é maior nos homens do que nas mulheres, né, tende a diminuir com a elevação da idade, né, também não tem essa relação clara com esses níveis de escolaridade, corresponde a 5 milhões de pessoas, de adultos, nas capitais e estados, de estados e Distrito Federal. E quando a gente percebe com relação às metas, né, a gente vê que, com relação ao consumo de frutas e hortaliças, a gente não, de aumentar em 30%, se continuarmos, né, com a mesma tendência, nós não vamos alcançar essa meta, né? Nós vamos terminar com 24%, né, da população em 2030, bem abaixo da meta. Em relação a deter o consumo de alimentos ultraprocessados, né, é um indicador, né, que a gente consegue monitorar e tem, corresponde também ao guia de alimentação da população brasileira. Então, é algo que a gente precisa, isso é novo, né? A gente começou a coletar tem poucos anos, então a gente precisa ter um cuidado, um olhar para que a gente consiga deter, de fato, esse aumento desse consumo, né? E em relação a reduzir 30% o consumo regular de bebidas adoçadas, a gente tem uma perspectiva de que as políticas, né, ou as ações que estão sendo estabelecidas, ela tem está tendo uma certa eficácia e a gente está conseguindo manter, mas é algo também que a gente precisa de atenção, né? Em relação ao consumo abusivo de álcool, 22% da população dos adultos, né, das capitais consomem, maior em homens do que em mulheres também, né? Os maiores valores em indivíduos com idade de 18 e 44 anos, aumenta com a elevação do nível de escolaridade, né, o que é uma proxy para perceber que aumenta, né, com relação a faixas socioeconômicas, né, mais favorecidas, corresponde a 8 milhões de adultos nas capitais do Distrito Federal, do Estado e Distrito Federal, né? E também é uma meta que a gente precisa, né, de ações mais efetivas para que a gente consiga reduzir esse consumo em 10% até 2030. Com relação ao número de fumantes, né, maior que homens ainda, comparado com as mulheres, maiores valores estão concentrados na população com idade entre 35 e 64 anos, assim como nos indivíduos com escolaridade entre 0 e 8 anos, né, e ainda corresponde um número alto de adultos fumantes nas capitais do Estado e Distrito Federal, apesar de todo o sucesso que a política tem ao longo dos anos, ou seja, é algo que a gente precisa, por mais que estejamos, né, atingindo a meta, teve uma redução, né, em relação ao indicador de fumantes, que é monitorado pelo Vigitel, mas a gente está bem em alerta, né, com a redução da velocidade dessa redução. Então, peço desculpas. Então, a gente precisa ainda trabalhar e dar mais... a gente está trabalhando na convergência entre o plano de Dante e o plano de fortalecimento da política de controle do tabaco, né? Então, acho que são ações, são diretrizes que precisam ser tomadas e serem fortalecidas, né? Algumas perspectivas com relação ao Vigitel
para o ano 2022, né? A gente vai manter a parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, isso qualifica, né, e fortalece o desenvolvimento da pesquisa, né? Estamos para sair o novo edital de licitação, tentamos a internalização pelo Ministério, no final do ano recebemos a notícia que isso não seria possível e rapidamente corremos com o processo de licitação e em tempo recorde a gente está colocando praticamente ele na rua para contratar a nova empresa. Então, fazer melhores, aprimorar as análises dos dados, né? Colocar o telefone, outras modalidades, então, o telefone celular, né? E ampliar a representatividade para o Brasil, capitais, unidades federadas e capitais. Então, essa parceria vai também conseguir testar alguns outros meios, né? E a gente tem a solução Omnichannel para testar, para incluir, melhorar a captação dessas informações, aumentar a precisão da pesquisa, atualizar as projeções populacionais, né? Com a vinda do censo 2022, e aí considerar outros elementos como raça, cor e posse de plano de saúde, né? Para nos processos de ponderação, para que a gente aumente a perspectiva da análise. Continuar as parcerias que a gente tem com as agências, né, a Anatel, a ANS, principalmente com relação à Anatel, né, com a relação com os cadastros telefônicos e com a ANS para dar estimativa daquelas pessoas que possuem plano de saúde, né? Aprimoramento de módulos de visualização. Sem a gente tem que desenvolver, né, as pesquisas, colocar os dados na rua, mas que tenha uma visualização prática e objetiva para que as pessoas possam consumir e utilizar cada vez mais. Então, a gente está trabalhando na perspectiva dos painéis, né, lançamos, junto com o Vigitel na semana passada, uma visualização dos indicadores na plataforma IVES, vamos trabalhar com melhores visualizações, tabulações, como aqui a parceria com a HACOP. Então, é um módulo de tabulação em que as pessoas possam fazer análises mínimas em relação ao Vigitel. Aqui, a gente poder relacionar os dados do Vigitel com dados de outros sistemas, como sistema de mortalidade, como sistema de internação hospitalar, quiçá também de atenção básica. E aqui um cronograma, né, de quando os relatórios temáticos eles serão lançados e disponibilizados. Então, estamos trabalhando arduamente para que essas datas sejam cumpridas e que a gente possa, o máximo possível, estabelecer essa atribuição, ou seja, devolver e entregar para a sociedade, né, aquilo que é a nossa atribuição enquanto setor saúde, enquanto vigilância de doenças e agravos não transmissíveis. Então, aqui, acesso à plataforma que foi, né, que eu falei anteriormente, que foi lançada na semana passada. Então, usem, critiquem, mandem e-mail, né, e fiquem à vontade para que a gente possa cada vez mais aprimorar e que isso seja consumido por todos e que a gente possa juntos, né, intersetorialmente, promover a saúde da população e prevenir e controlar as doenças crônicas. Então, muito obrigada a todos, espero que tenha atendido a expectativa.